Diferentemente de Abel Neto. Não fala isso. Obrigado. Vamos lá falar do Flamengo. Rafa Marques, bom dia, Rafa. É muito bom entrar nesse clima no programa. Bom dia, Abel. Bom dia, Nath. Até bom quando dia, a gente Breiner. erra, a gente brinca. Bom dia, Donan, fã de esporte. Pois é, o que foi, Abel? Até quando a gente erra, eu errei aqui no veículo que está o Vene legal. Casagrande e brinquei. Mas ainda bem que o Donan me lembrou e O fã de esporte corrigiu. gosta disso. Diga lá. Porque é uma coisa natural, né? Todo mundo tem... Claro. Nós somos humanos e é bacana que a comunicação tenha atingido esse nível de maturidade, de naturalidade. Porque antigamente tinha essa história. Você não pode errar de jeito nenhum. Hoje em dia, quanto mais natural for, melhor. E o Vene Casagrande é mais um daqueles multimídias, né? Vive no Twitter também. E foi meu aluno, aproveitando o gancho. É isso, Maracanã, né, gente? O templo sagrado, sagrado dos campeões. Olha, esse sol, essa lua aqui, 24 graus é o que marca a temperatura oficial, mas sensação térmica aí de 28 graus. Para logo mais um pouquinho mais ameno o tempo, algo em torno de 22 graus. E o Flamengo tendo totais condições de avançar para a próxima fase no seu grupo. Só um desastre, um hecatombe causa a eliminação do Flamengo. Dá para dizer que o Flamengo está classificado, porque é uma matemática muito improvável. Agora, para ser primeiro colocado, aí sim, precisa vencer o jogo por diferença de 2 gols e torcer para o Racing empatar com o Ñublense jogando em casa, lá no Presidente Perón. Os jogos acontecem simultaneamente. Passa aqui atrás de mim agora um funcionário do Maracanã, dando aqueles retoques no gramado para receber o jogo entre Flamengo e Alcas. Lembrando que é o reencontro do Flamengo com o adversário da estreia. Aquele jogo lá no Peru que o Flamengo perdeu por 2-1, jogando muito mal. E claro, muita coisa aconteceu de lá para cá, o time amadureceu, teve alguns percalços, como por exemplo a goleada sofrida diante do Bragantino, mas é um Flamengo maduro, pronto para poder hoje vencer, fazer a festa da nação e seguir adiante na Libertadores, Abel. O que pensar, o que dizer, o que analisar desse Flamengo, que teve uma fase espetacular, com 10 jogos sem perder, não foi? Com o Sampaoli. E aí agora tem tido alguns altos e baixos. É normal? É normal, pelo estágio do trabalho, o Sampaoli ainda tentando encontrar a equipe ideal. Já encontrou uma base, mas o 11 a gente ainda tem algumas dúvidas, e certamente o treinador também, e pega um vácuo do Flamengo de muita incapacidade no departamento de futebol, e essa incapacidade tem se refletido muitas vezes em campo. Ou treinadores encontram jogadores sem o condicionamento físico ideal para implementar uma proposta de jogo, e a gente percebe nesse Flamengo uma dificuldade de ter uma estabilidade na equipe, de a gente enxergar os 11 titulares jogando na sua mais alta rotação e no seu melhor nível. A gente sempre tem visto fases. Nossa, a fase do Gerson é muito boa. Olha, o Pedro está fazendo gol. Olha, o Gabigol jogando como articulador, mas nunca a equipe do Flamengo está bem. A equipe do Flamengo está voando. Defensivamente. Isso desde o começo do ano. E essa dificuldade ajuda a explicar muito da fragilidade defensiva do Flamengo, porque não há uma unidade como equipe e lá na frente começam os desequilíbrios e isso sempre respinga lá atrás. Já é um problema crônico do Flamengo, mais do que individualidades, do Arrascaeta, por exemplo, que foi colocado no banco e já até gerou ali um certo desconforto de alguns torcedores, mas o Arrascaeta também, nessa temporada, não tem jogado com uma regularidade a ponto de ser intocável. Então, é natural que o treinador também queira testar novas situações, queira, de certa forma, buscar um Flamengo ideal, como ele buscou contra o Santos. Ainda está distante, a gente vê um Flamengo sempre batendo ali, opa, agora pode entrar nos trilhos, mas a gente ainda não viu nessa temporada o Flamengo perto do seu ideal, nem com o Sampaoli, nem com o Vitor Pereira. E temos uma tela para falar um pouco da dupla Pedro e Gabigol, que nos últimos jogos deixou de ser dupla. Ou joga um ou joga outro. Exatamente. Olha aí, ó. Dupla ou concorrentes? Gabigol e Pedro no Flamengo desde a chegada de Sampaoli. Com os dois, 8 jogos, 50% de aproveitamento. Sem ao menos um, 10 jogos e um aproveitamento melhor, de 73,3%. Lá embaixo, olha lá, não começaram juntos nos últimos 6 jogos. É uma tendência, Fernando Campos, perguntar primeiro para você e depois devolver para o amigo Rafa Marques.
Acho que sim, pela forma que o São Paulo enxerga o futebol. As equipes do São Paulo costumam ter 9 com mais movimentação, um time com mais mobilidade na frente. O Pedro é um 9-9 e um ótimo 9. Aí você pode me perguntar, com o Dorival deu muito certo? Deu muito certo. Acho que era uma virtude daquele time que foi campeão de Copa do Brasil e de Libertadores, mas é outro técnico. O São Paulo já deu algumas declarações que esse time está muito distante do que ele enxerga, do padrão que ele quer colocar nessa equipe do Flamengo. E eu não acredito que, atualmente, ele pense uma equipe com Gabigol e Pedro. Acho que o Pedro é um cara que vai perder um pouco de espaço com o São Paulo. Ele vai buscar mais esse time com movimentação lá na frente e o Gabigol vai ser esse cara para mim. Os dois só jogaram juntos, né, Rafa? Com o Dorival, jogaram juntos. Chegaram a jogar juntos com o Paulo Souza. Sim. Mas aí não deu certo, porque o time só jogava mal todo jogo. Só o Breyer para lembrar do Paulo Souza, né? Diga lá, Rafa. Te cornetou, hein? É uma questão conceitual. O Breyer é nosso confrade. É uma questão conceitual, disse muito bem o Donan, né? Existe essa questão pontual aí do modelo de jogo do Sampaoli. Ele gosta de atacantes com mais mobilidade e ele está sendo coerente com o que ele falou, Abel. O torcedor do Flamengo não pode questionar isso. Porque quando ele foi perguntado na coletiva de apresentação sobre Pedro e Gabigol juntos, aliás, essa é uma pergunta padrão para todos os técnicos que chegam no Flamengo no dia em que são apresentados, né? Esse questionamento sempre vem. Ele foi muito claro, ele disse pode ser que sim, pode ser que não. Se fosse uma coisa muito bem definida na cabeça dele para ser algo assertivo, positivo, ele diria sim. Se ele deixou na condicional, porque havia uma tendência para não. Vocês querem uma informação? O Sampaoli tem a intenção de recuperar o quarteto vitorioso de 2019. Ele está doido para o Bruno Henrique voltar a ter a melhor condição física, atrelada ao ritmo de jogo. Está esperando muito que o Everton Ribeiro comece a dar mais respostas, volte a jogar, a performar no nível de elevação técnica que ele tem. Com o Arrascaeta e com o Gabigol, ele quer colocar esse quarteto em campo. Com todo mundo em forma, o Flamengo vai ter, em 2023, 4 anos depois, aquele quarteto ofensivo compondo novamente o time titular. Enquanto isso não acontece, ele vai bem com o Gerson jogando mais avançado, ele trabalhou assim com o Gerson no futebol francês, e o Cebolinha, por enquanto, cumprindo muito bem o papel pelo lado esquerdo. Então não tem por que ele mexer. Agora o Pedro perdeu espaço sim. O campo fala, e o Pedro precisa se pagar dentro das 4 linhas. Convenhamos, não sei a opinião dos amigos, mas o Pedro não vem justificando a titularidade, não. O Rafa, só uma curiosidade, porque tivemos jogo ontem no Maracanã, né? E eu queria saber a sua visão aí do gramado. O gramado tá bom? Porque o rapaz que trabalha aí, ele já passou umas 9 vezes atrás de você. Ninguém pode dizer que esse cara não tá trabalhando. Como é que tá? Tá tapete ou tá mais ou menos o gramado do Maracanã? Olha, vou dar até uma viradinha aqui pro lado esquerdo para poder trazer com mais fidedignidade para o nosso fã de esporte. Tá bacana sim, Abel. Não tá 100% não. Tem algumas falhinhas naturais. Teve jogo ontem aqui, né? Do Fluminense contra o Sporting Cristal. O Fluminense se classificou com uma pouquinha de uma dose de dramaticidade. Agora o funcionário está aqui trabalhando. Tem mais de um, né? Esse está aqui perto do gol, à direita das cabines de transmissão. A gente percebe aqui no visual algumas pequenas falhas, o que eu entendo ser algo natural do desgaste causado pelo jogo de ontem. Agora, a gente sabe que o Maracanã sofre com a sobrecarga de jogos, né? 2 equipes que jogam muitas partidas, porque jogam todos os campeonatos, mandam suas partidas aqui no Maracanã. 2 vezes por ano, o estádio fecha para poder ter uma reforma, um ajuste, um reparo no gramado. Isso vem acontecendo com muita frequência. Recentemente aconteceu, durante a data FIFA. O Fluminense, inclusive, mandou um jogo lá em Volta Redonda. Não é o gramado ideal, digamos assim, mas dá para jogar e dá para ver se o álcool joga mais. Não, com certeza. Eu perguntei em tom de brincadeira, achei interessante que o rapaz passou de novo agora há pouco, mas é séria a pergunta, até porque o Sampaoli já reclamou de gramado ruim, não só ele, vários técnicos... Jogadores também. Jogadores e técnicos de outros times têm reclamado de alguns gramados ruins. O Maracanã é um deles, porque tem muito jogo. Maracanã, qual mais? Castelão, Mineirão... E a gente sabe que o gramado é algo muito importante dentro do futebol. A gente tem uma tela com as possibilidades desse grupo, do Flamengo, desse grupo que tem o Racing na liderança com 10 pontos ganhos, o Flamengo em segundo com 8, Nublense 5 e o Alcas 4. O Flamengo vai jogar com o Alcas e o Racing vai jogar com o Nublense em Buenos Aires, não é isso? Em Avejaneda.
possibilidade muito grande realmente Esperon, perfeito. de o Flamengo ficar com a segunda colocação. E aí é óbvio que é sempre melhor, é sempre muito bom você ser primeiro, até pensando nos confrontos das oitavas de final. Mas tem tanto time bom e tradicional em segundo, Tem muito eu pra onde não correr. sei não se tem muita diferença. O River Plate Tem da decisão já é em o casa. segundo, não é? O River Plate é segundo, o que mais? O Atlético Mineiro é segundo. Tem da decisão em casa. Só isso. Você citou... Que pra mim, Mas aí pra é opinião muitos- minha, não muda mas muita pra coisa. muitos jogadores eu sei muda, né? Eu sei que eu sou minoria, mas eu posso citar aqui centenas de Ô, Abel. casos em que time que decidiu em casa foi eliminado. E tem outra questão. Você citou aí River, Galo e Flamengo. No início da Libertadores, esses 3 clubes eram colocados como os favoritos para o título. Óbvio, tem o Palmeiras também. E o Fluminense constrói também uma... Palmeiras que ainda não tem o primeiro lugar garantido. Sim, Tem que ganhar do Bolívar. Só Se pra- empatar, o Bolívar é primeiro, não é isso? Para reforçar a questão do... Como é que tá pesado nesse pote 2, nesse pote dos segundos colocados. É o que todo mundo fala também. Depois da fase de grupos, começa outra competição, a abordagem é diferente, você passa a priorizar cada vez mais a Libertadores. Então, a partir daí, muda de figura o cenário e aumenta também a exigência. Hoje, a possibilidade do Flamengo ficar fora é remotíssima, porque dependeria de uma derrota retumbante no Maracanã e do Ñublense vencer bem o Racing fora de casa. Então, ficar fora é praticamente improvável. Classificação encaminhada, agora vai ser primeiro, segundo, isso muda pouco. O que importa para o jogo de hoje, para mim, é mais o caminho da equipe. Como o Sampaoli consegue retomar eu não digo nem um ensaio de consistência que a gente viu na sequência de 10 jogos sem perder. Porque foi uma sequência também com muitos altos e baixos. Alguns jogos em que o Flamengo desempenhou muito mal. Aquele segundo tempo contra o Cruzeiro no Maracanã, um time que, em alguns momentos, até mesmo contra o Santos, é muito passivo, aceita com muita passividade o cenário de imposição do adversário. Então, o Sampaoli deveria priorizar hoje, além do resultado, o desempenho e consistência da equipe. Principalmente retomar uma consistência defensiva, né? O que esse time sofre de finalizações nos últimos... Para os 6 gols nos últimos 2 jogos, não é isso? E nos, Bragantino e no- Santos. nos últimos 5 jogos, o Flamengo tem sofrido uma média de 20 finalizações. É muito para um time que tem as pretensões do Flamengo na temporada. Mas isso já é um problema já que começou no final da temporada passada e vai se arrastando porque ninguém resolve. O São Paulo não é esse cara. O São Paulo não é esse cara que olha para a defesa e fala: vou dedicar meu tempo a arrumar o sistema defensivo. Pelo menos nos trabalhos que eu acompanhei dele, não é isso. É um time Mas que se paga e muito se na for frente. uma necessidade agora? Então, mas ele tem muita dificuldade em relação a isso. Ele prioriza a questão do jogo dele, da intensidade, da marcação-pressão. O problema do Flamengo é A que... marcação-pressão não faz parte do sistema Então, defensivo? era Esse isso, é o ponto. era isso que É eu ia isso? falar. Esse que é o ponto. Essa marcação-pressão depende muito da condição física. O Flamengo começa a dar sinais de melhora da condição física. E isso, a tendência é que melhore a questão das ameaças de 20 chutes por gol, porque você tem uma pressão lá na frente, você diminui a chegada do time adversário. Mas é um processo, ainda é um processo. O Flamengo de Jorge Jesus era assim, não era? É porque, assim, o sistema defensivo, né, ele começa lá na frente. E eu acho que, às vezes, a gente vê uma passividade muito grande. No próprio jogo na Vila Belmiro contra o Santos, a gente via isso. Né? Não acompanhava. Falta o time impulsar mais sem a bola. Né? Acho que está tendo dificuldade para assimilar um pouco as ideias. Por isso que o São Paulo ainda diz que o time está muito distante do que ele deseja para que esse Flamengo funcione coletivamente, com e sem bola. Mas eu acho que tem muito de uma postura passiva que não pode acontecer. Com esse tipo de postura, é difícil a gente pensar o Flamengo sendo campeão. Até com o Dorival, que foi campeão na última temporada, a gente cita o Jorge Jesus, mas com o Dorival o time pegava também. Né? Nos melhores momentos tinha pressão, o time estava se doando também nessa marcação. E aí, em muitas oportunidades, porque não marcam desde o seu campo ofensivo os atacantes lá, a corda explode aonde? Lá atrás, na zaga. Com o Dorival, você acha que marcava bem, fazia bem essa pressão? Melhor do que a gente está vendo E atualmente. jogavam Gabigol e Pedro. Sim. Vocês ficam defendendo aí pro Pedro ser reserva, os senhores aí. Não, Ficam apoiando o São Paulo. Não é defendendo. O Evair dos tempos modernos, jogador de bola, jogador de Copa. Não é defendendo. muito fã do Pedro, Eu tô é só um analisando o que o São Paulo Pedrete, enxerga. Jogador de né, Copa, Rafa? entre aspas, né? Porque quase não jogou, coitado. Mas estava lá.
Eu tô só na dizendo. Copa. Não, tô só dizendo o que o São Paulo enxerga, né? As equipes dele costumam ter atacantes com mais E movimentação o ali que na o fã frente. de esportes enxerga? É Hashtag Queremos F360BR. Com a Cadê? participação da galera. Olha o Arrascaeta aí, jogador de bola. Foi à Copa também, participou pouco, viu, Natália? Assim como o Pedro, no Pois Uruguai. É. Pois é. William, bom dia, amigo. William sorridente, tá feliz. O Flamengo, para ter esse equilíbrio defensivo, o Flamengo tem que colocar o jovem talento na cabeça de área. O Igor Jesus. O Thiago Maia, além de errar muito passe, não vem bem na marcação. O Alan tá chegando aí pra jogar ao lado do Pulgar ali no meio O dia campo. que o E Igor o Jesus William tiver quer tirar o pulmão Thiago Maia do time, ok. Como é que é, Rafa? O dia que o Igor Jesus tiver o pulmão do Thiago Maia, ok. O Thiago Maia marca por 3 ou 4. Aí pode até discutir tecnicamente quanto que ele erra e tal, mas a cobertura que ele faz, ninguém faz. E num time como o Flamengo, que pretende jogar com série de 3, mas com linha de 4 do ponto de vista de construção e também na recomposição. E tem que ter um volante que seja rápido para poder cobrir os laterais. E Wesley e Ayrton Lucas atacam demais. O que justifica a presença do Thiago Maia no time titular, para mim, é isso. Essa velocidade que tem na recomposição. Ninguém consegue fazer isso, mas eu acho que o Alan pode chegar e ocupar essa posição. Aliás, sobre o Alan, segundo informações recentes, faltam apenas detalhes burocráticos. Foi uma negociação que deu uma esfriada quando o Filipão chegou no Atlético Mineiro, voltou a aquecer, o jogador quer jogar no Flamengo, isso conta muito, eu sempre digo isso aqui no programa e nos outros espaços também. Jogador de mercado joga onde quer, a palavra do atleta faz toda a diferença, é isso que o torcedor às vezes não entende. Não, porque o clube tem que contratar fulano, porque o clube tem que contratar Beltrano. O sujeito quer, o jogador quer. A vontade do jogador, ela passou a ser soberana em muitos momentos no mercado do futebol. E o Alan quer jogar no Flamengo, isso conta demais. Então faltam alguns ajustes entre hoje e amanhã. O Flamengo deve estar concluindo isso aí. Tá aí. Peço para a nossa produção para colocar a mensagem do Cadu Sherman. Está aí? Faço questão porque o Cadu Sherman pensa como eu. Se a dupla Pedro e Gabi não casa com o estilo do Sampaoli, adeus, hermano. Rala. Também não sou tão exagerado assim. Tão radical eu não sou. A noção manda, quer e exige sem negociação os dois juntos. É isso. Será que a Boa, Cadu. Será que a nação tem noção disso? José Renato, bom dia. É isso. A ideia é pelo quarteto voltando. Sampaoli lembra desse Flamengo com Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta. Complementando, o Gerson voando. O resto é dar suporte para eles. Esse é o plano, galera. Tá montando o Flamengo aí. Muito obrigado, Rafa Marques. Assim como o Rafael Prats, Rafa Marques também é o tático. Tá aí, galera, hoje tem Flamengo e Alcas no Maracanã. O Mengão vai em busca da vitória, tem a chance de assumir a liderança do grupo. Vai depender também ali da combinação de resultados. O Racing tem que tropeçar, o Flamengo venceu o seu jogo, aí sim o Mengão avança em primeiro do grupo, né? O que seria legal, né? O Flamengo avançando em primeiro para os jogos de mata-mata decidir no Maracanã. Jogo importante hoje, o Flamengo vem de vitória no Campeonato Brasileiro contra o Santos, uma vitória que dá moral, dá mais confiança também para esse jogo, né? A provável escalação do Flamengo para essa partida de hoje. Informação do Globoesporte.com, né? A provável escalação para esse jogo de logo mais, né? Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia ou Vitor Hugo, Gerson, Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Gabigol. O Pedro, né? Ficando no banco. Essa é a provável escalação do Flamengo para esse jogo de logo mais contra o Alcas. Aproveita, deixa seu palpite nos comentários. Você que está confiante numa boa vitória do Flamengo, deixa o like também para você estar ajudando aqui o nosso trabalho. Hoje provavelmente vai ter casa cheia no Maracanã, a torcida vai estar em peso apoiando o Flamengo rumo a essa vitória, né? E a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Galera, eu vou ficando por aqui. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa seu palpite. Valeu e até o próximo vídeo.